Doutor José Saraiva Júnior, muito bom dia. Uma satisfação revê-lo aqui no nosso Saudações, mais uma edição do programa Saudações. Eu quero agradecer a você que tem acompanhado o programa, né? E nós todos, tanto eu quanto Saraiva, quanto o Riode Ayub, quanto o Coelho Júnior e todos que por aqui já passaram, temos conversado com o nosso amigo, o nosso coordenador Ted Anderson, parabenizado e agradecido pelo projeto. Por isso que eu já entrei assim, direto ao assunto, né? E muito obrigado a você que tem nos acompanhado na plataforma do YouTube, na Bandeirantes São Luís Maranhão, tá? Na nossa carinhosa Band TV. Bem, a edição de hoje é só com você, doutor Saraiva Júnior. Nós vamos dar repercussão ao programa anterior, à edição anterior, em que falamos de direito ambiental, licenciamento ambiental, digamos assim, reestruturação, né, na urbanização, né, no impacto no meio ambiente, não é virtual, é artificial. É isso, o doutor Coelho usou esse termo. Ele deu uma aula aqui, eu estou começando a me acostumar. Então vamos fazer uma retrospectiva. No programa passado nós falamos do licenciamento ambiental e das 3 fases, doutor Saraiva Júnior. O doutor Saraiva Júnior é engenheiro especialista em meio ambiente. Isso. Não é isso? É meio ambiente, fazendo uma correção. O senhor, doutor Saraiva, falamos das 3 fases. Muita gente me parou, perguntando do programa que saiu na Band sobre um desses 3 aspectos. Então, nós temos a licença prévia. Perfeito. Nós temos a licença de instalação e depois de operação. Perfeito. A pergunta que eu lhe trago, a pergunta do nosso participante, de quem nos assiste, que participa do programa, e quem não segue essa ordem, não tira a licença prévia, não apresenta o projeto à prefeitura ou à Secretaria de Estado ou ao governo federal, ao IBAMA, por exemplo, quem não apresenta, está valendo ainda assim? Saudações, Moreira, né? Saudações, é um programa importante. No programa passado, assim, muita gente depois me parou para conversar também a respeito do programa, para o entendimento desse processo, né, que é o processo de licenciamento ambiental, né? E como tu falaste, quem não segue esse rito ou esse procedimento está fora da lei, né? Vai ser autuado, tem que seguir. Você já foi multado alguma vez? Já multou alguém alguma vez, doutor Saraiva? Já fui multado e já multei também. Mas como eu estava te falando a respeito antes dessas fases. Essas fases, pela lei, né, elas devem ser seguidas. A licença prévia, para a questão da locação da área onde o empreendimento vai ser colocado, porque você não pode ver essa questão da locação na hora que chegou que está com o equipamento, com tudo lá, aí não dá mais para ter que ver antes, né? Então é para ver no nível do projeto. Depois tem a licença de instalação, que aí é a questão da obra em si. Vamos dizer assim, eu tenho uma obra, uma movimentação de terra, e tenho que tirar esse material de terra de algum outro lugar. Esse outro lugar também que eu estou pegando essa terra, ele tem que estar licenciado também, porque senão eu não posso fazer essa movimentação de terra, e isso está relacionado com a obra. Então, na hora que eu estou instalando a obra. E depois que eu já construí o empreendimento ou a edificação, vamos dizer, um hospital, eu tenho que licenciar ele, né, para poder ele funcionar, certo? Então, essas fases, elas acontecem. Agora, talvez assim, por exemplo, tu está me perguntando uma coisa, sendo bem prático, Moreira, se quem não segue isso está passível é um crime ambiental, né? Está passível a isso. Inclusive de prisão. De prisão, daquela... Processo administrativo. Responde administrativo e criminalmente, né? E não prescreve, né? Não prescreve. Não prescreve. Ou seja, o cara vai, em algum momento, ele corre risco de uma penalidade. De uma penalidade, perfeito. Então, dito isto, agora tu me perguntaste assim, eu posso simplificar esse processo? Posso, desde que o impacto dele, do empreendimento que eu vou fazer, ou do uso do recurso, seja ele
classificado como um impacto positivo. O que é o impacto positivo? Vou te dar um exemplo bem claro. Eu tive a oportunidade de participar de um grande programa. Na época eu trabalhava numa concessionária de energia, que foi o programa Luz para Todos, né? Então a gente estava eletrificando, levando energia elétrica para o Maranhão todo. Então, quer dizer, tinha um impacto social positivo. A ação, o empreendimento, ele era caracterizado como um impacto positivo, porque ele estava levando qualidade de vida, ele estava levando saúde, ele estava levando a questão econômica, porque onde a gente colocava uma rede, era bem interessante isso, Murilo, onde a gente pensava em colocar uma rede, por exemplo, a gente chegava num local, tinham 3 casinhas, assim, uma bem distante da outra. Quando a gente chegava aqui, dizia assim, não, nós vamos passar a rede aqui. Da outra vez que a gente voltava, tinha 15, 20, 50 já, 50 casas já esperando para fazer a ligação. Então, aquilo gerava toda uma questão econômica. Já era o cara que botava um bar, já se preparava para botar um barzinho para vender uma cerveja, já era um outro que queria vender um ventilador, uma televisão, já começava a comprar. Então isso era caracterizado como um impacto positivo. E também a questão era de baixa magnitude em relação ao meio ambiente, à interferência, que é só colocar postes, né, e redes. É claro que tinha aí a parte da abertura de faixa, que a gente chama, que é abrir a faixa, mas a gente sempre tentava colocar isso já nas estradas vicinais que já estavam abertas. Não? Então, de maneira bem prática, quando a gente... Tu imagina assim, toda hora está fazendo licenciamento para 10 postes, licenciamento para 3 postes. E, principalmente, como era repetitivo, né, esses impactos eles já estavam classificados. Então, a gente negociou com o órgão ambiental, apresentou isso e simplificou o procedimento. A gente não passava mais pelas 3 fases. Pelas 3 fases. A gente apresentava só uma documentação valendo para as 3 fases. Isso é a simplificação. A lei permite. A lei permite. Por exemplo, vamos colocar aqui. Eu vou te trazer algo muito prático que a gente discutiu na semana passada, sim, mas as pessoas que viram me chamaram. Por exemplo, muito está se falando aqui em São Luís daquela obra ali na Praia de São Marcos, né? Foi colocado na entrada da Avenida Litorânea, na entrada que dá acesso da Praia da Ponta da Areia para a Avenida Litorânea, Praia de São Marcos, Praia do Calhau, Praia do Olho d'Água, Vinha Araçagi. Ali foi agora colocado, foi construído um viaduto. Sim. Um viaduto bem pequeno e ele não foi daquele subterrâneo, digamos aqui. De trincheira. Foi de trincheira, né? Vocês chamam de trincheira. Isso. Não, ele foi, estão chamando até de bacabeirinha. Ele passa por cima e obstruiu a visão para quem sai da praia do outro lado da avenida, que era uma visão até muito bonita, muito agradável. Tinha todo um projeto arquitetônico muito bonito anterior, e o mesmo de quem está lá do outro lado, ali no Conjunto São Marcos, né? Ali era o residencial de São Marcos, parece que, eu não me lembro muito bem, que perdeu a visão da praia. Tem agora um viaduto, um bloco de concreto em si, na frente, e perdeu aquela visão, né? Aquele quadro, que é uma área muito bonita, por sinal. Na verdade, nesse caso aí, o que tu estás caracterizando é o impacto paisagístico, né? Existe um impacto paisagístico, uma mudança de alteração. Não foi observado isso? Moreira, as questões assim relacionadas aos impactos, elas dependem muito dos técnicos, como abordam o empreendimento, né? Aquele empreendimento, eu tive a oportunidade de participar na época quando o João Castelo era prefeito, e a Secretaria de Transporte já tinha algumas obras. Aquilo já é de 2011. Então, esse projeto, ele nasce lá na administração do Castelo. Já. No anterior, Edivaldo Holanda, e agora Eduardo Braz. Não, eu não vou te dizer se é o mesmo projeto exatamente, mas essa visão, inclusive alguns projetos eu já tive conhecimento na época, já existia
porque ali na época tinha muito acidente. O BRT, que virou VLT, ou o contrário, era VLT, virou BRT, é da época do Castelo, né? Da época do Castelo. Dos dois últimos anos da administração dele. Já tinha várias obras e uma dessas obras também era ali, fazia uma intervenção ali, já tinha o projeto. Eu não sei se é o mesmo projeto, né? Porque pode ter, nesse período, ter tido alguma alteração, mas já data dessa época, o projeto em si, né? Porque esses projetos, às vezes a gente fala um pouco de projeto assim, mas a gente tem que ter que um projeto, para chegar naquele nível que ele passou por engenheiros, ele passou com certeza pelo licenciamento ambiental, não tem como não passar, ele passou por uma avaliação. Agora, como tu estás perguntando, se essa avaliação ela foi colocada no âmbito paisagístico, eu não saberia te dizer, porque depende muito do órgão ambiental, da exigência, do critério do órgão ambiental para fazer isso, ou dos técnicos que fazem essa avaliação, para te dizer, né? E outra coisa, essa avaliação paisagística, ela ainda é uma coisa muito, assim, moderna em termos da própria avaliação, do licenciamento ainda. Ela não é uma coisa assim tão normal, tão costumeira para se fazer essa avaliação. Você chega com um empreendimento, mas ela não tem tanto, salvo que cause algum impacto paisagístico muito, assim, evidente, assim, muito. Porque também tem com certeza, a proposição de fazer essa obra foi com base no número de acidentes que na época ou agora ainda tem naquela área ali, né? Mas aquilo ali também tornou aquela área um pouco embora com muito trânsito, ali, quem passar por ali vira refém, né? Porque aí tem que ver também as questões relacionadas também, principalmente as questões, alguns colegas engenheiros civis, eles falam muito nas questões geométricas também, de visibilidade, de ângulo de visão também, né? Tem toda essa parte. Doutor Saraiva, vamos continuar ali. Eu sei que a gente combina uma coisa, certo uma coisa, está aqui, mas vai buscando outras. Claro. Nós falamos de licenciamento, do seu impacto dessas 3 fases. Vamos falar da gente pular direto para uma terceira, de uma 4ª ou 5ª fase, né? Que é da reorganização disso tudo. Olha, eu não cumpri nada disso, o hospital está aqui, não tive licença prévia, não tive licença de instalação, não tenho licença de operação e tenho que operar, tenho que funcionar. Como é que trata dentro de uma secretaria municipal, estadual, um hospital, seja lá o que for, uma escola, como é que trata isso nesse momento? Quando vocês detectam, ou vem uma denúncia, né? Vem uma denúncia, uma comunicação de um determinado cidadão, olha, não tinha nada naquele dia ali e agora apareceu um hospitalzinho, uma clínica. Como é que o órgão público, esses órgãos de fiscalização, de planejamento e fiscalização do meio ambiente, de infraestrutura, de obras e construções, de rodovias, de ruas, como é que vocês tratam quando tomam conhecimento de uma situação dessa? Como administrativamente trata? Essa situação assim em si hoje de um empreendimento novo é muito difícil acontecer, Moreira, porque você tem vários órgãos de fiscalização. Seja a prefeitura propriamente, né, que ela tem secretarias de urbanismo, você tem que passar por várias fases para fazer isso, principalmente um empreendimento de médio porte. Então, hoje em dia é difícil isso acontecer. É difícil. Talvez o que tu esteja me perguntando foi aquilo que da vez passada tu perguntaste para Antônio, que é a questão da regularização. Depois que já está o empreendimento está ali colocado, mas ele não tem licenciamento ambiental, mas é um empreendimento anterior, muitas das vezes, a qualquer fiscalização. Vamos dizer assim, a lei, ela tem 42 anos, 42, 43, ela data de 81, do ano de 81, a lei do licenciamento ambiental. Então, mas tem empreendimentos que, hoje em dia, foram de 10, 20, 30 anos para cá, e que a gente, teoricamente, ele estava lá, a gente não sabe se ele tem uma regularidade do licenciamento ou não, né? Então, quando isso é constatado, ele é fiscalizado, ele já é multado. A multa não há como não... Não tem como, ele já está multado. Aí ele vai, a partir da multa,
ele vai buscar o órgão para esclarecer, para tentar ver. Porque uma coisa bem legal também, que eu acho que é importante esclarecer para as pessoas, colocar, a lei permite compensações. Você pode ter gerado um dano ambiental aqui, mas pode compensar em uma outra área. Acontece muito isso, às vezes, de, por exemplo, você pegar, ter que pegar mudas de plantas, de árvores, 1000 mudas e colocar em um outro local. Mas ele só planta ou ele também cuida? Planta e cuida. Dependendo aí é a parte mais jurídica da determinação que foi colocada, né? Como é que ele deve proceder conforme o juiz, conforme alguém que imputou ele aquilo ali. Então já há, inclusive, um processo judicial. É obrigatório, digamos assim, a adoção de medidas judiciais. Sim. O jurídico da secretaria ou a procuradoria do município toma providências judiciais também, não é só no âmbito administrativo. Aí entra aquelas esferas, né? Civil, administrativa, criminal, esses níveis de no momento da regularização, ele já está respondendo. Também está. No processo de regularização. Já está, porque ele está autuado, né? Ele só vai justificar. Agora, cabe a ele a defesa também, né? Cabe todo o procedimento normal, como um trâmite processual normal. Um momento de percepção, de possibilidade. Isso ainda deve ocorrer muito no interior do Estado. Né? Sim. Porque provavelmente talvez não tenhamos, quando a gente pega a estrada... Mas, por um outro lado, também não temos grandes empreendimentos de grandes impactos quando você vai para o interior do estado, porque economicamente não é viável, né? Você não vai ter um shopping lá no interior menor, né? Mas você vai ter aqui em áreas mais... Vamos pegar agora, por exemplo, já Imperatriz. Imperatriz com certeza está crescendo, então já precisa ter uma visão, principalmente de uma coisa, Moreira, que às vezes as pessoas não associam, que é a questão do plano diretor. O plano diretor, ele dá essa diretriz toda ambiental. Ele precisa, por exemplo, nosso plano diretor já vem sendo há muito tempo discutido, né? E eu não saberia te dizer agora como é que está o estágio da última avaliação dele em relação se ele já foi definido, porque o plano diretor é que ele define, por exemplo, para onde a cidade vai crescer. Ou seja, o plano diretor tem tudo a ver com o desenvolvimento da cidade. Só tem, assim como da parte ambiental. E por que a gente conhece tão pouco, por exemplo, do plano diretor de São Luís? Eu vou lhe dar um exemplo. Sim. No bairro do Olho d'Água, naquelas ruas internas que são só residências, tem até, como é o nome, aquela transportadora, caminhões baús enormes. Então é comum 2, 3 vezes na semana... Tu ficar sem luz, né? Eu ficar sem luz. um caminhão daquele chegar e sair derrubando fio e poste e chama Claro, chama Vivo, chama Oi, chama todo mundo. Mas não aparece um órgão para fiscalizar. Isso tem a ver com plano diretor, ou seja, não pode ter uma rua estreita. O empreendimento em si, aí é que entra a avaliação da operação. Né? Olha como é importante esse esclarecimento. Vamos dizer, lá tem um galpão, esse galpão o cara aluga e alugou para uma transportadora. A operação dele, que envolve os carros, esses carros não estão adequados para esse tipo de rua. E talvez o local desse tipo de empreendimento, especificamente, não seja adequado, porque, por exemplo, é uma área residencial. Te lembra que da vez passada nós falamos da questão da boate, eu te dei um exemplo da boate que vai para uma área residencial, também não é. E hoje em dia, inclusive, até tem algumas implicações, até na parte de fazenda fiscal, que para você receber o seu CNPJ, você sofre uma fiscalização do local para saber se aquele local está realmente adequado àquele tipo de operação, àquele tipo de empreendimento. Então, nesse caso, você tem que pegar também, por exemplo, o caso do Olho d'Água, é um bairro bem antigo, era essencialmente residencial, né? E agora, com as mudanças, com a visão, alguém liberou lá, mas realmente está inadequado, né? Você ter carros desse tipo para a situação. Isso, inclusive, é prejuízo para o próprio empreendedor. Ele também tem que olhar essa operação dele, porque gera um problema para ele, com certeza, e talvez até o risco também de algum problema com os carros dele, não, com toda de um acidente certeza. Elétrico, né? Com toda certeza. Vamos ainda falar de plano diretor? Sim.
O plano diretor da Ilha de São Luís, não vamos falar só da cidade, vamos falar dos 4 municípios que tem. A parte metropolitana. A parte metropolitana. O plano diretor de São Luís, da Ilha de São Luís, ele está conforme, ele está homogêneo, ele contempla os 4 municípios, digamos assim. Eu sei que cada município tem o seu, tem a área metropolitana, tudinho, mas eu digo assim, o plano diretor da Ilha de São Luís, ele é comum a todos, ele fala de perspectivas, ele trata de perspectivas de reorganização urbana da ilha. Por exemplo, a gente vê tanta distorção. Por exemplo, é uma cidade, eu volto a tratar desse assunto porque me param, é uma cidade o Anjo da Guarda. Sim. É uma cidade a Vila Embratel. Né? Aí você tem o Passo do Lumiar, Raposa, Coatraque, né? Você tem todas essas regiões. Uma grande discussão. Por que nós não temos um tratamento, digamos assim, urbanístico, né? Do mesmo porte que nós temos aqui, dessa parte aqui da litorânea da Ilha de São Luís, essa mais à beira da praia. Por que a gente não dá e não leva também grandes negócios, shoppings para essas regiões? Por quê? A gente tem vários aspectos assim, do que tu está me perguntando. Vou ser bem prático, apesar de que tu falaste de algumas áreas urbanas, mas eu vou trazer para uma outra área que é uma área bem... Ali, o Parque das Dunas. Sim. Na litorânea. Sim. Houve uma discussão muito grande. Porque, por exemplo, se você pegar outras cidades, por exemplo, como lá Fortaleza, por exemplo. Houve uma construção Fortaleza, grande. Recife, tudo foi... Isso, né? Pois é. Só que, por exemplo, eu não vi estudos, mas na época de órgão ambiental, alguns técnicos chegaram a passar, assim... em relação a comentários que tinham alguns estudos mostrando que, por exemplo, se você colocasse ali um paredão de hotel, de prédio ali nas dunas, você teria um problema vamos dizer assim, de aumentar a temperatura do centro. Do centro da cidade. Do centro da cidade. Que se você pegar, por exemplo, na minha época e na tua época de Monte Castelo, esse período de chuva, né? Fazia frio. Fazia um frio, né? Fazia frio. Hoje a gente já não sente tanto isso, principalmente esse período de chuva. Às vezes à noite você sentia um friozinho agora. Mas por quê? Porque isso tem tudo a ver com a questão da ventilação, porque são os ventos que vêm, os ventos costeiros, litorâneos, que entram para a cidade também. No momento que você coloca ali um paredão Então não teve nada a ver só com duna, teve a ver também com... Tem a ver também com isso, porque isso é uma brisa proteção que sopra da praia para o litoral, né? Tem a ver, especificamente, né? Mas é uma discussão que envolve muito negócio, né? Porque aquilo é uma área... do ponto de vista hoteleiro, seria... valorizada, né? É um dinheiro... Geraria muito emprego, gastronomia, tudinho ali. É uma área bem valorizada. Esse é um aspecto, estou te falando. Os aspectos, assim, urbanos, passam por uma outra coisa, que é a questão das construções e as necessidades de habitação, que tem que ter, né? Você tem que ter um plano de expansão de habitação para a população. E também o outro aspecto, Moreira, é que nós somos muito bons, às vezes, de conversa, de papo, mas de fiscalizar nós não somos tão bons, né? Então, acaba a cidade crescendo de maneira desorganizada, né? E foi crescendo e vai crescendo desorganizada, e quando a gente vê, está com situações... E continua crescendo. É verdade, você continua crescendo. A área, quando justamente esse aspecto que tu falaste em metropolitana, é porque você hoje, às vezes, não define mais limites com as outras cidades, com São José de Ribamar. Não, não tem. Não tem mais limite. Não existe mais. É uma casa, uma rua, um sinal que separa um município do outro. Então, por isso que aí você cria órgãos metropolitanos para justamente tentar fazer essa fiscalização, tentar trazer os serviços de maneira que sejam para os dois municípios, né? Doutor Saraiva Júnior, vamos falar assim, mas sem falar em lei, que esse é um programa cheio de advogados, mas vamos falar para o cidadão comum. Sim. Os crimes ambientais, efetivamente pessoas são punidas pela prática desses crimes ambientais, dessas violações. Efetivamente se vê no país pessoas presas pelo cometimento de crimes ambientais, pela inobservância da lei?
Eu acredito que, assim, vamos dizer assim, não é tão costumeiro, assim, o prender especificamente, mas principalmente ser imputado uma pena financeira. Eu acho que... Uma pena pecuniária. É isso, pecuniária. Eu acho que a gente pode, até fazendo o convite para o YouTube, né? Uma coisa que a gente pode falar depois é sobre a Braskem, lá, aquele caso específico. Sim, não, a gente vai né? conversar Fazendo sobre um convite, isso. Porque eu acho que aí é o caso. Por exemplo, se você pegar o caso especificamente da Braskem, já dá para dar um gostinho da conversa lá no YouTube. Ali, você não tem o técnico preso especificamente, né? Mas você tem todas as punições e as aplicações em cima da empresa. Outro caso, aquele de Brumadinho. Lá no Brumadinho chegaram a prender alguns técnicos, alguns engenheiros, alguns gerentes da empresa chegaram a ser presos, né? Então, os casos mais graves, sim. Os casos ali menores respondem ao processo, mas eu não tenho lembrança de nenhum, assim, no sentido da prisão efetiva. Eu vou fazer uma pergunta, me lembrei de um telespectador que me perguntou, doutor, delegacia precisa de licenciamento ambiental? Ninguém vai numa delegacia ver as condições, nem a vigilância sanitária, nem a prefeitura. Eu te pergunto, para a construção de uma delegacia, precisa de um licenciamento ambiental? Sim, para tudo. Tudo. Todo empreendimento agora tem os níveis, vai desde um licenciamento ambiental, mais configurado com todas as fases, até uma autorização, licenciamento. Moreira, quando a gente fala licenciamento, às vezes a gente tem essa visão só do ambiental, mas um carro, uma placa é um licenciamento, né? Uma autorização, um alvará de construção é um licenciamento. A gente está sempre sendo licenciado. Doutor Saraiva, nós vamos fazer uma passagem, né, daqui a pouco para o YouTube e vamos nos despedir agora dos nossos telespectadores aqui na Band, tá? E está aberto, está chancelado para o amigo mandar a sua mensagem. Não, a mensagem que a gente fala é no sentido de as pessoas terem mais atenção assim sobre essas questões relacionadas à fiscalização, à segurança, Moreira. A parte de meio ambiente é uma cultura ainda que nós não temos ela dentro do dia a dia. Nós fomos ensinados, nós dois, que, por exemplo, a água era infinito, né? Era isso, não? O recurso água era infinito. Coca-Cola também é. Outra coisa também que nós não temos muito é a questão da segurança, por exemplo, às vezes no trânsito. É um outro conceito que vocês advogados, então é mais difícil, mas para nós, assim, às vezes que trabalhamos na parte executiva, em obra, hoje a questão de segurança do trabalho, direção defensiva, é uma coisa que a gente tem uma relação muito grande. O uso de energia, né? A energia elétrica. Energia é coisa rara lá em casa. Né? Bem, a gente fica por aqui, nossa participação na Band TV, o programa Saudações, e você que está conosco, continue conosco agora no YouTube. Um grande abraço, um grande beijo. Não perca no Instagram, @programa Saudações, com todos nós. Eu, Ted Anderson, Ivane Rodrigues, você, Saraiva, Coelho Júnior e Riode Barbosa Ayub, que nenhum veio hoje, só nós dois estamos por aqui. A gente volta na próxima semana e continue assistindo a gente no YouTube. Até mais.